Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre missões, antes de contar exatamente sobre o nosso projeto. E eu queria começar com essa frase que diz que missões é algo que está no coração de Deus. Eu me converti numa igreja batista com 10 anos e com 11 anos eu conheci uma missionária que está até hoje em Tocantins, entre os Apinaiés. E quando eu conheci o trabalho dela, eu descobri que eu queria fazer aquilo para o resto da minha vida. E numa igreja, na mesma igreja onde eu me converti, ainda aí com 10, 11 anos, eu fiz a minha primeira peça de teatro nessa igreja, uma peça de Natal. E eu fiz um dos Reis Magos. E naquele momento, no palco daquela igreja, no altar daquela igreja, eu descobri que teatro era uma coisa que eu queria fazer para o resto da minha vida. E quando eu penso em missões e naquilo que Deus tem feito através de missões e através do teatro na minha vida, eu fico imaginando essa frase, que missões é algo que está no coração de Deus. E eu fico imaginando esse tum-tum, tum-tum do coração de Deus repetindo isso. Missões, missões, missões. E hoje o tema do nosso congresso é receber os desenhos dos céus. E eu fiquei orando e gerando esta palavra. A gente tem compartilhado parte dela, o nosso testemunho, nas casas MCI. Mas para esse tempo especificamente, enquanto eu orava, o que Deus me disse foi que receber os desenhos dos céus é pedir para Deus transferir aquilo que está no coração dele para o nosso coração. Em missões, receber os desenhos dos céus é pedir para que aquilo que pulsa no coração de Deus possa também pulsar e reverberar em nós aquilo que está no coração do Pai. Hoje falando, trocando em miúdos aí, né, para o nosso linguajar atual, é como se a gente pedisse para Deus fazer um download de lá e transferir para a gente esses arquivos que estão no coração dele. O amor que ele tem pelas almas, por pessoas, por vidas. E eu peço para que Deus transfira isso para o meu coração. E eu queria perguntar individualmente para você, o que você tem feito? Né? O apóstolo Joseir falou hoje sobre evangelismo, já antecipou bastante coisa do que eu ia falar. Uma responsabilidade ser a última desse período da tarde, depois deles dois terem vindo. Mas eu queria te perguntar, o que você tem feito individualmente? Quantos pastores tem aqui? Pastores, profetas, apóstolos? E o que vocês, como igreja, têm feito especificamente por missões? E eu queria convidar vocês a olhar essa figura. E eu queria que você passasse um tempinho olhando esse desenho, uns segundos. E eu queria que você olhasse e se perguntasse se você está nesse desenho. Quando você olha para esse desenho, o que você vê? Você se vê nessa figura? Ah, Luciana, não sei. Então eu queria te convidar a olhar de novo e se perguntar, quem é você nessa figura? Você é desses aqui que estão segurando a corda? Quem são esses? Os mantenedores e os intercessores. Quem são essas pessoas? Quem são? Os intercessores são aqueles que oram, que nos cobrem, que abrem os céus, que abençoam, que pedem proteção. Talvez eles ainda não foram, mas eles estão juntos o tempo todo, cobrindo em oração, orando, clamando ao Pai que envia aquela oferta que falta e abrindo os céus em oração. E os mantenedores são aqueles que sustentam, né? Que enviam as ofertas. E às vezes quando a gente pensa em ofertas, a gente pensa só em dinheiro, né? Mas como que a gente pode sustentar um missionário no campo? Será que é só com dinheiro? De repente pode ser com milhas, né? A gente tem, por exemplo, o pastor Osiel e a Gislaine, que sempre vêm. Eles vêm no congresso esse ano? Gisele. E eles sempre vêm. De repente vocês têm milhas que vocês podem ofertar para a passagem deles, por exemplo. Vocês podem, é verdade, né? Vocês podem usar as suas milhas para fazer isso. Você pode, a próxima vez que ela vier, vocês podem fazer uma campanha na sua igreja ou individualmente, comprar objetos de uso pessoal, levar eles para jantar na sua casa, levar eles para comer num lugar bacana. O que mais que você pode fazer por um missionário? Você pode ofertar as férias que você vai fazer com a sua esposa, com a sua família. Se você, de repente, acha que não tem condições de levar
todos os missionários, separa um casal que de repente começa com um casal que não tenha filhos, ou leva as crianças juntos com você. Isso também é ofertar para missões. Quando eles estiverem com você, você pode levar eles para fazer massagem. Muitos deles ficam arrebentados no campo. Arrebentados. Então, de repente, você é um massagista. Quando eu conheci o MCI, eu vim para um congresso que chamava Oasis. Não sei quantos puderam participar do Oasis. E eu já era missionária, tempo integral da Jocum. E eu fazia a aula do AP lá no Ágape, de ativação profética. Tinha feito da Sarah Hayashi, fiz a do AP. E aí o Fábio Alan, né, da Dani ali, meu irmãozinho, me apresentou o AP, porque eu disse que Deus tinha me dito que era para eu vir servir nesse congresso, nesse acampamento de pastores, para servir as esposas e fazer massagens nela. E foi muito estranho conhecer o AP. Eu já conhecia de aula, mas conhecer pessoalmente. Ele chegou em mim e falou assim, muito prazer, isso aqui é Shalom, apertou a minha mão. Aí quando nós contamos essa história, né, de fazer massagem nas esposas de pastores, que Deus estava me pedindo, ele pegou a minha mão de novo e me cumprimentou. Eu falei, gente, esse cara é louco. Ele me cumprimentou 2 vezes, eu acho que ele não lembra. E aí depois aqui no congresso ele falou assim para mim, você lembra que eu apertei sua mão 2 vezes? Eu falei, eu lembro, né? Achei você meio piradão. Ele falou assim, porque quando você falou que era massagista, eu queria saber se a sua mão era firme, se você realmente tinha a mão de massagista, porque se fosse uma mãozinha frouxa, eu não ia deixar você vir, não. E hoje ele falou disso, né? Você tem que conhecer a pessoa que você está trazendo. E o teste dele ali, para me conhecer se eu era massagista ou não, foi pelo meu aperto de mão. E eu acho que foi um aperto firme, porque eu vim em todos os oásis, até depois daquele. Quando a gente fala em mantenedores também, às vezes a gente pensa que a gente tem que abençoar o missionário com os milhões e todos os ouros que Davi ofertou. Glória a Deus quando a gente estiver fazendo isso, amém? Mas deve, amém? Só que a Bíblia diz assim que a gente também tem que ser fiel no pouco. E às vezes você tem 10 reais e você fala assim, eu não vou ofertar 10 reais. Depois que o Richard e eu nos casamos, o Richard falava assim, não, mas a gente não pode dar essa oferta para esse missionário, eles precisam de muito mais. E eu ficava, mas amor, 10 reais pode fazer uma diferença. Quando eu fui missionária na Argentina, 10 reais eu comprava 2 cartões telefônicos, e cada 2 cartões de 5 reais, cada cartão de 5 reais eu falava 1 hora de telefone, de ligação telefônica com a minha família. Então 5 reais fazia a diferença de poder falar com a minha família 1 hora por semana. Naquela época a internet não era tão assim. Daqui a pouquinho eu vou passar um vídeo do que a gente está fazendo e do que a gente vai fazer. E nós estivemos no Macapá agora, em fevereiro, começo do ano, e nós conhecemos um casal de missionários, que eles têm 3 filhos bebezinhos. E lá não tem energia elétrica todos os dias, e aí funciona com gerador. Só que como passa pelo rio, se cai uma árvore, acabou o gerador. E eles ficam todas as noites no escuro. Nós passamos a maioria das noites no escuro. E 10 reais faz com que essa família, que tem 3 bebês, ele tem 3 bebês, um de 3 meses agora, um de 1 aninho e outro de 3, 4 anos. Faz com que eles tenham energia elétrica 2 noites, das 6 horas às 10 horas da noite. Então não é o quanto, mas é o que você tem se disposto a fazer. E Deus é aquele que multiplica. Você só tem apenas que ouvir aquilo que Ele está te pedindo e dar. Eu ia para os congressos lá da doutora Neuza Tioca, do Congresso de Guerra, Geração Eliseu, e eu já cheguei a sair de lá sem nada, de poder dar tudo que eu tinha. E teve épocas de eu ir e eu não tinha quase nada, e ir com cartão de ônibus apenas, bilhete, que muitas vezes alguém tinha me dado. E em outros tempos, Deus já me pediu aqui nessa casa, Deus me pediu o meu salário do mês, e entregar. E aqui um deles 2 falou sobre você ofertar e você trazer essa semente. Então eu não sei o que você tem feito de plantio de sementes no campo de missões, mas eu queria te convidar a ouvir a voz de Deus e ofertar aquilo que Deus está colocando no seu coração. E pode ser se comprometer com 10 reais todos os meses, pode ser com 20 reais, e se você já tem todos os ouros lá, também pode ser. Amém? Seja resposta de oração na vida de outros, através da sua adoração. Quem mais você pode ser?
os que estão dando orientações aqui, quem são esses? Os pastores, os apóstolos, aqueles que vão abrindo frente, que vão dando a direção, mais para lá, mais para cá, vamos por esse caminho, vamos nessa cidade, depois nessa, não, vamos nas duas ao mesmo tempo, né? De repente você é a pessoa que Deus tem chamado para fazer isso. De repente você é a pessoa que Deus tem chamado para descer as cordas. Quem são esses? Os missionários, que são aqueles que vão, aqueles que renunciam ao conforto da sua casa, renunciam a estar em família, renunciam à sua igreja. Eu já estou sofrendo só de imaginar não estar mais aqui, né? Não posso falar sobre isso, senão eu me emociono. Mas que renuncia o país que ama, né? Renuncia tudo, renuncia tudo. No meu caso, uma das coisas que eu mais sofro quando eu estou em missões é, por exemplo, não ter a privacidade do meu banheiro. E brasileiro, né, a gente toma banho para acordar, para dormir, porque está calor, porque está frio. Em missões, muitas vezes, a gente não consegue fazer isso. Eu já fiquei num deserto 5 dias sem tomar banho, e depois passei 21 dias tomando banho, um dia sim, um dia não, e eu era a pessoa que cuidava da água ainda, o frio que Deus dava, e eu era a pessoa que cuidava da água, me sujava inteira, mas naquele dia eu não podia tomar banho. Então, a gente que vai, a gente renuncia a tudo isso. Mas nós que vamos, precisamos que vocês se mantenham fiéis. Imagina o que vai acontecer com esse missionário se esses aqui soltarem as cordas. Então a gente precisa, os que vão, precisam que vocês continuem, vocês que têm chamado de dar a direção, continuem dando a direção, que vocês continuem orando, que vocês continuem ofertando, que vocês continuem segurando as cordas. Sua função é tão importante quanto, porque você também renuncia a gastar o seu dinheiro com outras coisas para ofertar. Você renuncia, de repente, não tirar suas férias com a sua família para ter mais uma família junto com você e abençoá-los. Você renuncia o seu tempo para orientar, para orar, para dar direções, para ouvir a Deus, para abrir os céus. Então, isso é um trabalho do corpo de Cristo, é um trabalho em equipe, é um trabalho em família. Então, Deus paga igual, não tem diferença para os que vão. Ou será que você é esse que aqui, ó, estão chamando outros? Quem são esses? Os mestres, os profetas. Os mestres são aqueles que vão habilitar, que vão ensinar, que vão estar com a pessoa, orando junto com os intercessores para saber que lugar ela vai, qual é o tempo. Os profetas vão discernir esses tempos de outros irem e descer as cordas. Como eu disse, é o trabalho do corpo unido. E se você é esse que está na água, Jesus é a solução para você. Se você está perdido, com dúvida, você ainda não descobriu a sua identidade, aqui no MCI, no caso, a gente faz o DNA, o imersão, o e agora, vai buscar aquilo que Deus tem para você. E Ele é aquele que te estende a mão e te salva, tira suas dúvidas. A gente tem aprendido nessa casa que você não escolhe o seu chamado, você descobre. Amém? Você não escolhe o seu chamado, você descobre. Eu não escolhi ser atriz. Com 10 anos eu descobri que aquilo era o que eu queria fazer. E eu fui muito massacrada pela instituição igreja durante muitos anos. E em 2012, aqui nessa casa, esse mesmo cara louco que apertou minha mão lá para saber se eu era mensagista ou não, nesse auditório, acho que ele nem sabe disso, estendido até lá, pediu para o Guga, profeta Guga da companhia Tribos, pisar sobre ele. E eu não sei se eu chorava só recebendo cura ou se eu chorava em vê-lo naquela situação. Mas aquilo foi o que Deus trouxe de cura para a minha vida em relação a tudo que eu tinha sofrido em relação às artes. Eu não escolhi passar por tudo aquilo. Deus me chamou para isso. E de repente Deus tem chamado para fazer uma coisa louca que você olha e você não viu ninguém fazendo. E aí você fala assim, não, mas isso aqui não é, a igreja não aceita. Não é para mim. Eu não sei quais são as coisas que Deus tem te pedido, mas Deus tem um plano para as nações e Ele já está todo pago. Você só precisa dizer, eis-me aqui, Senhor. No lugar onde você está plantado, dê fruto. No lugar onde Deus tem te colocado, dê fruto. Quando a gente lê lá Mateus 28, que diz, ide por todo mundo. Portanto, ide, pregai, fazei discípulos. A palavra no original, ela está no gerúndio. Enquanto vocês vão, façam discípulos. E o Joseir falou disso aqui. Enquanto vocês vão, preguem o evangelho. A minha oração de criança era que um dia
eu ia evangelizar como Filipe. Que um dia eu não ia precisar mais de milhas, e eu creio nisso, mas essa era a minha oração já de criança, que um dia eu ia evangelizar como Filipe. Eu não ia precisar de avião, eu não ia precisar de ônibus, eu não ia precisar de veleiro, eu não ia precisar de nada. Eu ia orar e Deus falava assim, vai agora para a China. Eu ia chegar lá, assim como Filipe, e eu creio nisso. Eu estou esperando o dia que Deus vai fazer isso na minha vida. E voltando aqui, você não escolhe o seu chamado, você descobre. Então você precisa se posicionar e orar e perguntar para Deus onde é que Ele quer que você vá. Porque esse versículo, enquanto vocês forem, é um ciclo virtuoso ali. Enquanto você vai, faça discípulos e ensine a guardar aquilo que Deus ensinou, e aí batiza e faz isso, e aí Ele vai ensinar outro e outro e outro e outro. O Richard se converteu com 18 anos, e antes da gente se casar em 2011, a gente nem se conhecia ainda direito, ele descobriu que ele tinha o chamado de ir, e ele estava... é que vocês não estão ouvindo aqui, ó. Ele foi numa conferência com Edmeio Williams, Don Richard, Peter Wagner, Russell Shedd, 2 deles já estão falecidos com o Senhor, já na glória. E ele chegou ali, animadíssimo para conhecer essas pessoas, e no segundo dia, ele viu um banner que ele não tinha visto, escrito Conferência Missionária. E ele parou para aquele banner e falou assim, o que eu estou fazendo aqui? Como eu sou tonto, né? E aí eu brinco com ele, né? Que Deus olhou para ele e falou assim, sabe de nada, inocente, né? E ali ele descobriu que ele tinha um chamado missionário. E quando ele fez o teste aqui, deu que ele tinha um chamado missionário. Não tenho responsabilidade nisso. E antes de casar com ele, Deus deu muitos sinais. Diga assim comigo, sinais. Deus deu muitos sinais antes do nosso casamento. A Rob foi uma das pessoas que lá no Ágape, também no dia da nossa formatura, Deus mostrou coisas, o próprio apóstolo Maurício, várias pessoas. E uma das coisas que eu orei, um dia eu estava indo até com o pessoal do Ágape ser intercessora lá, cobrir uma igreja que não tinha intercessores, e fui chamada para ir com eles fazer a intercessão do Congresso de Batalha. E aí, antes da gente começar a ministração, a pastora Denise foi orar por cada um, e ela orou por mim e disse assim, acalma o seu coração, porque a pessoa que Deus tem colocado na sua vida, Deus vai alinhar no tempo dele, para que ela sirva com você e você com ela, no ministério que eu preparei para vocês dois. E essa é ele. E essa era a minha pergunta. Eu olhava para ele e eu falava assim, como que esse homem, empresário, vai largar tudo e ir para o campo? Eu já era missionária a tempo integral na época. Eu falei, Deus, não é. A gente às vezes coloca limites em Deus, né? Eu imaginava que eu ia conhecer alguém já em algum lugar, sei lá, já fazendo missões. E aí nesse dia a pastora Denise orou e Deus disse, acalma o seu coração. Então os sinais vão confirmar aquilo que Deus está te pedindo. Nessa casa a gente não tem caminhado sozinho. Quando a gente começou a orar por essas coisas, que Deus começou a dizer esses lugares e o que fazer, veleiro, como assim? Ilhas Fiji, como alguns têm perguntado, por que não África, né? E a gente tem brincado, o dia que Deus pedir para a gente ir para a África, a gente também vai de veleiro, a gente vai. Mas não é o que Deus tem pedido hoje. E a gente submeteu para o apóstolo, para a apóstola Lúcia, Robertânia, na época ainda era solteira, não estava com a apóstola Ari, Silvana, Luiz, que eram as pessoas que nos discipulavam. E Deus foi confirmando. A gente tem dos apóstolos aqui da casa mesmo, que a esposa dele chegou e falou, olha, Deus me disse que eu vou, que é para a gente abençoar a vida de vocês com oferta. Uma menininha de 12 anos, quando ela soube que nós estávamos indo fazer esse tempo na Jocum, ela disse, mamãe, eu quero ofertar para eles o valor do que eu estou guardando do meu iPad, iPhone, iPad. E aí, como era uma criança de 12 anos, eu falei assim, deve ser não imaginei valor, na verdade. Eu não imaginei valor. Eu fiquei completamente constrangida, e a mãe nos explicava que a menininha vinha juntando já há algum tempo, mas era uma criança de 12 anos, e ela nos deu uma oferta que eu falei assim, gente, é uma criança de 12 anos, como assim? Ela me dá esse valor. 12 anos ela renunciou a ouvir a voz de Deus. Então eu queria animar vocês que não importa o valor, mas você precisa parar para ouvir a voz de Deus.
o desenho original do céu para a sua vida, aquilo que Deus planejou para você, antes de você nascer, antes de você imaginar, e o quanto você tem nas suas mãos hoje, que faz parte de missões, o quanto Deus já te deu. Às vezes é um sapato que está lá na sua casa novinho, que você comprou, e aí você não usou nessa semana, e Deus está falando que é para você dar para a apóstola Lúcia, por exemplo. Que número, apóstola? 37? Não sei. Houve avivamento. Meninas, eu já fiquei 7 anos sem comprar sapato, porque eu não tinha dinheiro? Não, porque eu ia comprar e Deus falava assim, não, e eu voltava, e aí na semana seguinte eu ganhava, no meu número, na marca que eu usava, confortável, esse aqui que eu estou hoje eu ganhei. Então, você precisa se submeter àquilo que Deus tem, e Deus vai fazer a multiplicação em você e através de você. Tem uma pastora que está aqui hoje, a gente fez a Páscoa de remissão lá na igreja dela, e um dia eu estava orando por mantenedores, e eu falava, Deus, é da nossa cabeça isso? A gente sai daqui, a gente está com uma vida super confortável, tranquila, a gente tem trabalho, eu sou a pessoa que assume a pasta do teatro aqui no MCI, agora as coisas estão fluindo lá, isso não é loucura da nossa cabeça? E nesse dia, quando eu estava orando, Richard voltou de Campos do Jordão, tinha ido dar aula lá do Agora e do DNA, e voltou com uma sacolinha, era um creme, um shampoo condicionador lá, de uma marca super bacana. E eu comecei a chorar, porque quando eu abri a sacola, Deus me fez lembrar um tempo que eu fiquei 2 anos sendo abençoada por uma irmã, com cremes específicos para o meu cabelo, que é uma questão também no campo. Meu cabelo enrolado dá trabalho, quem tem sabe. É, José, quem não tem também sabe. E é uma questão para mim, e Deus cuida dos mínimos detalhes. Então, é isso, você descobriu o desenho original para você. Naquele mesmo dia, alguém também ofertou, fez um depósito na minha conta. E, como eu falei, Richard também descobriu que ele tem um chamado de ir, né? E a gente vai mostrar para vocês o que Deus tem nos pedido, e um dos nossos objetivos é comprar um veleiro. Você vai ver isso no vídeo. E talvez esteja aqui a pessoa que vai abençoar as nossas vidas com esse veleiro. Amém? Amém. Eu recebo. E eu recebo. Como eu faço, Luciana? Né? Então, eu vou passar um vídeo para vocês, e no final a gente vai estar com um stand lá. A gente comprou, depois eu vou mostrar, a gente comprou algumas coisas para aqueles que querem nos ofertar. A gente também quer ofertar algo, está com o nosso logo do nosso projeto. Eu vou apresentar ele primeiro para vocês e depois eu continuo falando. Felipe, você põe para mim, por favor? Bom, Richard e Luciana, temos chamados com os povos insulares e ribeirinhos. Já participamos em fevereiro, né, dessa missão do Amazonas. A gente já vem fazendo outras coisas há mais tempo. Mas como família foi o nosso primeiro, como casal. Here comes the storm. The wind will toss and turn. So please hold on. Isso era uma paca. 'Cause the wind is strong. Nós estávamos aí com a missão MEAP. Esse é o barco Koinonia. Custódio esteve com a gente na escola Chufar. Essa palhaça sou eu. E agora nós estamos com um novo projeto, Island Hope. Dê glória ao Senhor e nas ilhas proclamem o seu louvor. A primeira etapa é ir para as Ilhas Fiji, onde o Richard vai fazer uma escola da Jocum. Cri, cri. O que aconteceu, Felipe? Cri, cri.
coração de Jocum são as escolas. Não sei quantos conhecem Jocum, Jovens com uma Missão. E aí o Richard vai fazer a ETED, que é a primeira escola para você ser um missionário. Pode seguir, você já está? Não? Não? É batalha, guerra. O apóstolo José já disse sobre isso. É batalha. Não, Felipe? Travou o computador? O que eu faço? Ah, tá. Então, quando estiver pronto aí, vocês me avisam. Não sei quantos de vocês conhecem Jocum, Jovens com uma Missão. É uma organização missionária que está hoje em mais de 182 países, inclusive aqui no Brasil. Eu conheci Jocum aos 18 anos e eu tinha medo de perguntar para Deus. Cadê a pastora do Rio? Eu tinha medo de perguntar para Deus para onde Ele me queria, porque eu tinha medo de ir para o Rio de Janeiro, porque eu achava que era longe para ficar da minha família. E o Richard vai fazer essa ETED agora. Esse é o nome do nosso projeto. E a primeira etapa é ir para as Ilhas Fiji, participar da Jocum, Jovens com uma Missão. Eles têm um barco para aprender e aprimorar técnicas de navegação e evangelismo. Eles levam dentistas, médicos. Depois nós vamos adquirir um veleiro. Amém, amém. Que será a nossa casa nos próximos 8 a 10 anos. Vocês são nossos convidados. Navegaremos evangelizando de ilha em ilha em uma viagem de circunnavegação ao redor da terra. E quando entrarmos no Mediterrâneo, vamos refazer a terceira viagem de Paulo, de Jerusalém a Roma. Contamos com seu apoio e orações nessa missão. Bom, é isso que a gente tem orado, é isso que Deus tem gerado no nosso coração. E talvez você se pergunte como você pode ser um missionário, como você pode evangelizar, como você pode apoiar a gente, por exemplo. E eu queria compartilhar esse texto para a gente encerrar, que está lá em Romanos, que diz assim: a palavra está perto de você, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. A palavra já está perto de você. Você só precisa contar para outros aquilo que Deus já tem feito. E missões começa dentro da sua casa. A minha mãe e o meu pai foram pessoas que depois da conversão deles, eles sempre ofertaram em missões, sempre receberam missionários na nossa casa. Nos ensinaram, eu era a criança da casa, mas eles me ensinaram desde pequenininha a ofertar em missões e a semear. E hoje eu posso dizer que eu tenho colhido os frutos dessas ofertas, dessas sementes que foram sendo plantadas ao longo desses anos. E eu queria te chamar uma atenção para uma coisa que às vezes a gente diz que a gente tem medo de falar, né? Ai, mas eu não sei o que eu vou falar e eu tenho medo. E eu queria que você prestasse atenção. Quais são as coisas que têm te levado a ter medo? E que você olhasse para ela. Até outubro do ano passado eu tinha medo de água. Eu não pulava na piscina daqui para lá. Se fosse uma piscina rasa como aqui o rio, eu não pulava porque eu tinha medo de água. E em outubro, depois de um congresso, eu disse no congresso: Deus, como eu vou para o Amazonas com medo de água? Como eu vou para as nações morar no veleiro com medo de água? E eu saí desse congresso e na segunda-feira eu pulei naquela piscina. E naquele dia, naquela semana, eu fiz coisas que eu nunca tinha feito na minha vida. Já tinha usado, mas eu tinha um desespero quando eu colocava o snorkel, quando eu colocava a máscara. E eu nadei, eu flutuei, eu boiei, eu fiz tudo que um nadador faz. Em um final de semana de cura. Amém? Então, às vezes, aquilo que o diabo tem te prendido em medos pode estar relacionado ao seu chamado e você não sabe.
Então comece a orar para também Deus te libertar desses medos. E às vezes aquilo que os teus filhos ou você falava quando você era pequeno, também pode estar relacionado àquilo que Deus tem para você e você não sabe. Então comece a prestar atenção nas coisas que você sonhou e volte a sonhar. E volte a viver os sonhos de Deus para a sua vida. Ouse sonhar e viver os sonhos de Deus para a sua vida. Esse não é um privilégio meu e do Richard. E a gente está indo porque a gente tem dinheiro? A gente crê que já está todo pago. Mas a gente ainda não tem ele em mãos, mas a gente crê que Deus já fez. Então eu queria desafiar você a ousar viver e sonhar os sonhos de Deus para a sua vida. Amém? E a Bíblia ainda diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como eles invocarão em alguém que eles não creram? E como eles crerão naquele de quem eles não ouviram nada? E como eles ouvirão se não há quem pregue para eles, que fale de Jesus para ele? E como pregarão se não forem enviados? E aqui eu faço um chamado para os pastores, para os apóstolos, para vocês que têm direcionado vidas, que têm conduzido vidas. Missões está no coração de Deus. É seu papel, como líder espiritual da sua casa, buscar quais são os desenhos de Deus. Salmos 2:8 diz: pede-me e eu te darei nações. Você só tem que pedir e Deus vai dizer qual é o povo que Ele quer te entregar, qual é o monte que Ele quer te entregar, qual é a cidade, qual é o bairro. Você só tem que pedir. E a sua responsabilidade quanto pastor da casa, como líder espiritual, como apóstolo, buscar qual é esse desenho e investir nessas pessoas, e ensinar, e capacitar, e ir juntos e enviá-los. Essa é uma responsabilidade de cada um de nós. E nossa, como corpo de Cristo, enquanto a gente vá de ir e pregar o Evangelho. O coração de Deus pulsa por missões. Bob, você pode vir aqui um pouquinho, por favor? O pessoal que estiver com o Bob também, à vontade. E para a gente encerrar, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos. Eu tenho aprendido que a gente precisa responder a Deus naquilo que Ele tem nos dito. E hoje a gente já ouviu muitas coisas que Deus já derramou, a gente já ouviu muitas coisas que Deus tem para nós. E eu queria que você orasse e perguntasse aí para o Senhor, e sondasse seu coração naquilo que Ele te pediu durante este dia, durante este congresso e agora nessa palavra. O que Ele te disse? Que você vai para o campo? Que você vai descer pelas cordas? Que você vai ficar? Que você vai orar? Que você vai interceder? Que você vai ensinar? Que você vai enviar? E nós estamos com olhos fechados, e eu queria que aqueles que têm entendido, que têm um chamado para ir, levanta a sua mão para a gente ver onde vocês estão. Glória a Deus, nós temos bastante pessoas que entendem que têm um chamado para ir. E onde estão aqueles que entendem que têm um chamado de orar e cobrir a vida dessas pessoas em oração? Aleluia, aleluia. E onde estão aqueles que têm entendido que têm um chamado de ofertar e abençoar com dinheiro, com o seu tempo, com relacionamento? Glória a Deus, aleluia. Cobrindo, chamando eles para coisas, aleluia. Onde estão aqueles que vão enviar, que vão chamar outros, orientar, guiar? E eu queria convidar você que levantou a sua mão, que vem aqui à frente, nós vamos orar por vocês. Não importa em qual lugar você levantou a sua mão, se você é aquele que vai, se você é aquele que vai ficar, se você é aquele que vai ofertar, aquele que vai interceder, pode vir, venham rapidinho para a gente orar. Enquanto o Bob toca aí, nós vamos orar. E eu queria convidar os pastores, os ministros dessa casa, que puderem orar com essas pessoas e abençoar a vida delas. Pode vir se você entende que você tem esse chamado, aquilo que Deus está te pedindo. E você que está aí, levante a sua mão, estenda a sua mão para cá. Estenda a sua mão na direção dessas pessoas. Deixa o Senhor te tocar. Você que está aqui na frente, feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu acho que quanto pastores e obreiros dessa casa, nós somos poucos perto do que vieram aqui na frente. Talvez a gente não consiga tocar em todos, até porque alguns obreiros estão aqui na frente. Então ninguém vai te tocar nessa hora.
mas o Senhor vai tocar em você. Feche seus olhos, começa a dizer para o Senhor, para Ele revisitar, revisite com o Senhor os sonhos que Ele colocou no seu coração, as coisas que Ele pediu para você ao longo desse tempo, e as coisas que você não viveu, porque você não acreditou que Deus podia fazer. E comece a perguntar para o Senhor, onde Ele te quer, fazendo o quê, em que lugar. Tiago, rugby é uma das coisas que tem nas Ilhas Fiji. A gente te espera lá, quem sabe Deus tem algo para você lá com o rugby. Pai, em nome de Jesus, eis aqui a vida dos teus filhos, Pai. Eis aqui as nossas vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, pelos desenhos dos céus, aquele desenho que o Senhor planejou para cada um deles, antes mesmo do pai e da mãe idealizarem, Senhor, o nascimento deles. Eu oro, Senhor, pela planta, pelo desenho original da vida de cada um que o Senhor projetou. E eu oro, Senhor, para cada um deles que tem o chamado de ir, que no tempo certo, Senhor, que eles caminhem com as suas lideranças, e no tempo certo, Senhor, eles sejam lançados, como o apóstolo Maurício orou aqui, falou sobre os filhos, como esses filhos que são lançados da aljava no tempo certo, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pelos sonhos do coração desse povo. Os pastores aqui, Senhor, abre, Senhor, o entendimento e dá nações, Senhor. Dá as nações que eles têm pedido, dá os montes que eles têm pedido sobre essa casa, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, eu oro para que sejam quebradas as cadeias, Senhor, dessa casa e da vida de cada um dos teus filhos, dos ministérios aqui representados, Senhor, naquilo que o Senhor tem, Senhor. Que seja um tempo de recomeço, Senhor. Seja um tempo de recomeço. Quem quiser orar por as pessoas pode orar. Que seja um tempo de recomeço, Senhor. Que seja um tempo de renovação, Senhor. E eu oro, Pai, pelas ferramentas que eles precisam. Em nome de Jesus, ó Deus, que eles adentrem, Deus, as salas dos céus, onde tem todas as ferramentas e as armas que eles precisam. E que eles sejam equipados em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que haja o fluir do Senhor na vida dessas pessoas para a glória do Teu nome. E nós chamamos a existência, a vinda do Senhor Jesus, e pedimos com força que venha o Teu reino sobre as nossas vidas e sobre as nações da terra. E pedimos a Deus que onde o Senhor nos enviar, que nós possamos ser este porta-voz daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em todas as áreas da sociedade a qual o Senhor está nos chamando. Que a gente possa dar fruto e que esse fruto venha frutificar para a vida eterna, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Eu vi Deus quebrando cadeias, tirando vocês de correntes. Eu vi alguns de vocês presos em correntes. E eu vi o Senhor nessa noite tirando vocês nessa tarde, tirando algemas das mãos e correntes dos pés. Era como se os sonhos de vocês estivessem presos neste lugar. E o Senhor traz essa liberação, esse envio daquilo que Ele sonhou para vocês. E eu repito, ousem sonhar e viver os sonhos de Deus para a vida de vocês. Como eu falei, esse não é um privilégio meu e do Richard. Eu nasci numa cidade chamada Diadema. E eu sempre brinco que quando falaram de Jesus, pode vir alguma coisa boa de lá? Talvez alguém pergunte, pode vir alguma coisa boa de Diadema? E o meu pai já disse que sim. Meu pai lá já disse que sim. E os pais da casa já disseram que sim. Sou de Diadema. Isso não é um privilégio meu. É um privilégio de filhos. Esses recursos que têm vindo é um privilégio de filhos. A gente tem uma brincadeira, o Fá, a Dani, o Richard e eu, que nós somos filhos queridinhos do papai. Comece a dizer isso para os seus amigos também. Quando a gente recebe uma bênção, a gente diz, queridinho do papai. Porque você é filho queridinho do papai. E Ele tem toda a provisão que você precisa para a glória do nome dEle mesmo. Amém? Amém? Nós vamos estar lá fora, a gente montou uma stand. E a gente trouxe a gente colocou o logo, o nosso logo, nessas coisas que nós trouxemos. E aqueles que quiserem ofertar nesse ministério, nas nossas vidas, nós trouxemos 2 tipos de squeeze, trouxemos 2 tipos de caneta, trouxemos um porta-lápis, que é um relógio, e nós trouxemos também, menina super bonita, um suporte, aquele apoio de bolsa para você colocar na mesa, tá? Então, todos eles estão com o nosso logo, que é para vocês orarem por nós.
essa também é a nossa oferta para vocês. E a gente colocou neles basicamente preço de custo. A gente não está ganhando em cima deles, mas é para que vocês levem para casa e orem por nós e nos abençoem em oração e nos sustentem em oração, a nós e ao nosso ministério, ao nosso chamado. Amém? Deus abençoe a vida de vocês e que vocês vivam aquilo que Deus tem para cada um de vocês, em nome de Jesus.